TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, está em campo mais uma edição do TVR Esporte. E o apito inicial de hoje é pela Copa Paulista. Teve clássico sorocabano no último final de semana no Walter Ribeiro, no nosso SIC. Os dois times sorocabanos se enfrentaram e mantiveram em alta a sua rivalidade. Foi um belíssimo jogo pelo retorno da Copa Paulista. Vamos ver os gols. O São Bento saiu na frente aos 7h30 do primeiro tempo em uma belíssima jogada após cobrança de lateral. Marquinhos recebeu pela esquerda, partiu com velocidade, deixou a marcação do Galo no vácuo e rolou para Gueguel, que num giro de corpo ficou livre no corredor e bateu forte no ângulo esquerdo do goleiro atleticano Adnan, que ficou estático ao ver a bola bater nos fundos da rede. Gol do São Bento. O Atlético não demorou a responder. O empate do Galo sorocabano veio aos 14 minutos do primeiro tempo. E assim como o gol do rival, nasceu em uma cobrança de lateral, que caiu numa rebatida no pé esquerdo de Romarinho, pela direita de seu ataque, que bateu sem piedade no ângulo direito do azulão. Tudo isso foi no primeiro tempo desse clássico sorocabano. O segundo tempo não teve muitas novidades. Teve 2 gols perdidos pelo atacante da base, o jogador Joel, que perdeu 2 belas oportunidades, mas o menino está aprendendo, e depois foi só. Teve também uma expulsão do jogador Cortez do Esporte Clube São Bento, e aí, então o São Bento passou a jogar na defesa e o Atlético Sorocaba no ataque, mas não conseguindo aumentar o placar e ficando assim no 1-1 nesse clássico sorocabano, nesse derby do retorno da Copa Paulista. Com esse empate, o São Bento permanece em segundo na classificação da Copa Paulista com 16 pontos, 2 pontos atrás do líder São Bernardo. E o Atlético Sorocaba, com esse importante empate, entrou novamente na zona de classificação. O Atlético Sorocaba agora está em quinto, com 10 pontos e está lutando aí para poder conseguir alcançar o Esporte Clube São Bento e permanecer aí para a segunda fase do campeonato. Continuando na questão da rivalidade entre Atlético Sorocaba e Esporte Clube São Bento, eu quero lembrar uma questão aqui. No site do Esporte Clube São Bento, eu não sei se propositadamente, nós vamos falar isso no segundo tempo com o professor Luizinho, o que ele acha desse assunto, mas lá no site do Esporte Clube São Bento, o time são bentista chama o Atlético Sorocaba de time coreano. Eu não acho isso muito legal, até porque o Atlético Sorocaba leva o nome de Sorocaba também pelo estado afora, como assim o próprio Clube São Bento. Então eu não acho muito legal essa atitude de chamar o time Atlético Sorocaba de coreano, e com K, coreano com K. Então fica aí a deixa, lembrando também, falando em redes sociais, que o Atlético Sorocaba está ainda com o seu site fora do ar. O site atleticano está fora do ar. Fica difícil então para o torcedor do Galo acompanhar aí a evolução do clube e expressar sua opinião e manter essa interatividade com o clube. Por falar ainda em redes sociais, quem alcançou 10 mil fãs foi a Liga Brasil Quirim de Futsal, que representa aí a cidade de Sorocaba, belíssimo time aí comandado pela Estrela Falcão e outros grandes nomes dessa constelação da Brasil Quirim de Futsal, alcançou 10 mil fãs em sua rede social. Então fica também o recado à municipalidade, são 10 mil motivos a mais para que a municipalidade termine logo aí essa arena multiuso de Sorocaba e não deixe esse belíssimo time de Falcão e seus companheiros ir embora de nossa cidade. Bom, vamos sair para um breve intervalo, já voltaremos para o segundo tempo, onde vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de UEFA, então é rapidinho, continue com a gente que voltamos já. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios.
Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Bom, estamos de volta aqui com o segundo tempo do TVR Sport. Obrigado por continuar com a gente. E agora em campo, nosso comentarista Luizinho Costa. Professor Luizinho, tudo bem? Luizinho Costa, o que acontece com os times de São Paulo que não conseguem ganhar? Foi triste para os times paulistanos nessa rodada do Brasileirão? Rodada estranha, nenhum clube paulista conseguiu a vitória, começando pelo Palmeiras, que mais uma derrota diante da equipe do Internacional. E isso complica um pouco mais a situação, porque o Cruzeiro está voando baixo. O Cruzeiro está disparando, como eu já cravei há umas 2 semanas atrás. O Cruzeiro é o campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Não adianta, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, seja quem for, vai jogar para ficar entre os 4 para Libertadores. Campeão brasileiro, pode cravar aí, eu assino embaixo, Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro está exatamente 8 pontos à frente do vice-líder, que é o Internacional. É o Usain Bolt do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque o Cruzeiro não perde. Ele não perde. Se estivesse empatando um jogo ou outro, o último jogo contra a Chapecoense, saiu perdendo 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, em 5 minutos, abriu 3-1. Reação fantástica. Não dá, reação é o Usain Bolt do Campeonato Brasileiro. Reação fantástica, difícil alcançar nos 100 metros. Muito difícil. Falando em Palmeiras, ano de centenário do Palmeiras, não podemos deixar passar mais uma derrota. Tá ficando cada vez mais difícil para o técnico Gareca. Ele fala que quer ficar até o final. Ele diz que não quer voltar para o seu país, né, para a Argentina, dessa forma, quer corresponder à confiança que a diretoria palmeirense depositou nele. Mas também temos visto aí que as coisas têm ficado mais complicadas. Já teve até cornetada do zagueirão Lúcio, né? O xerife Lúcio, falando que o esquema tático do Gareca tem deixado vulnerável o time do Palmeiras. Professor, isso tecnicamente falando, é verdade? O Lúcio está certo? Primeiro que esse é um assunto para ser discutido internamente. Segundo, só agora o Lúcio viu? Com todas essas derrotas que o Palmeiras vem conseguindo, aliás, não consegue ganhar uma vitória, não ter uma vitória no Campeonato Brasileiro, aliás, teve com o Curitiba, mas não tem uma sequência de pelo menos 2 vitórias. Só agora ele viu isso? É esse comentário que o amigo telespectador, ele vai se lembrar de uns programas atrás, que o jogador de futebol hoje em dia, ele só se veste de jogador e vai para dentro do campo. Ele não tem a leitura do jogo. Oh, meu Deus do céu, como é que você está vendo que o esquema do treinador não está funcionando? E você permite que ele continue usando o mesmo esquema? Chama o homem do lado. Na semana, meu irmão, o negócio é o seguinte: isso aqui não tá saindo certo, não tá dando certo. Eu acho que tá na hora da gente mudar. O Lúcio falou que tá tudo bem dentro do clube, existe uma relação muito harmoniosa entre jogadores, entre treinador e entre diretoria. Mas um comentário desse não denota isso, né, professor? Não, Rogério, eu acho que aí já começa, onde há fumaça, há fogo. Eu acho que aí já começa a existir um desentendimento, talvez, dentro, ou é só uma justificativa do Lúcio tentando defender a própria pele? Porque já que os gols saem lá na área dele, né? Porque ele é o zagueiro do time. Ô, Rogério, não bate muito essa informação a respeito do Lúcio, dar essa entrevista de que o ambiente é bom. É mentira! A semana passada ele deu uma entrevista que o ambiente é péssimo no Palmeiras, que tem jogador que não está correndo, que tem jogador que não está se dedicando ao máximo ao treinamento, e tem jogador que principalmente na noitada está se dedicando muito para a noitada. Pô, ele deu essa entrevista, então ele está caindo em contradição. Esses assuntos, para quem viveu o futebol, para quem vive como eu, 47 anos nessa vida, vou para 48 esse ano. Ô, meu irmão, nesse ambiente, os caras brigam todo dia no vestiário, sai tapa para tudo quanto é lado, todo dia. A imprensa não chega, não sabe de tudo que acontece. O ambiente está ruim, está um caos no Palmeiras. Ou eles, internamente, ajeitam essa girigoça, meu irmão, ou o Palmeiras está caminhando em passos longos e largos para a Série B no ano que vem. Em pleno ano do centenário. Em pleno ano do centenário. Você acha que o Gareca chega até o final do campeonato? Olha, isso aí eu também fiz um comentário. Não dá, meu irmão, é muito difícil uma equipe brasileira ser comandada por argentino. Não dá. É humanamente impossível. Eu acredito que ele não chegue. Acredito que não. Mas está muito difícil porque o Palmeiras precisa de 11 vitórias. 11 vitórias para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Irá conseguir? É complicado. São Paulo era o vice-líder,
perdeu a oportunidade e caiu para terceiro aí no grupo aí do Brasileirão. O que aconteceu com o São Paulo, Luizinho? Mas mantém ali, vai brigar pela Libertadores também, porque título pode esquecer, título, nenhuma equipe dessa vai brigar pelo título, a não ser para ficar entre os 4. O São Paulo mantém aí, empatou com o Figueirense, saiu perdendo 1-0, foi buscar o empate, é muito complicado quando se joga em Santa Catarina, esses times que estão desesperados também, precisando somar pontos, mas o São Paulo sai de Santa Catarina com um ponto a mais no seu bolso. Eu acho que é válido, foi muito válido. É válido. O Internacional tem tudo, consegue alcançar, apesar dessa desponta aí de 8 pontos, né, do líder Cruzeiro. O Internacional tem chance? O Internacional, o Rogério, meus amigos, o Internacional engana muito a gente. A mim não me engana mais. Eu sempre me iludi com o Internacional quando começa o Campeonato Brasileiro. Ah, tem um baita do elenco, vem o Internacional aí com o Abel Braga. Aí eu não me iludo mais não, viu, meu irmão? Sou muito vacinado, eu já sou vacinado. O Internacional, sinceramente, para mim é um grande cavalo paraguaio. Aproveitando a questão do time internacional, enquanto nós estamos falando dos times gaúchos, eu quero deixar aqui também a minha manifestação de repúdio à questão do racismo, né, praticado pela torcedora e por alguns torcedores do Grêmio, né, diante do goleiro Aranha. Então fica aqui o nosso repúdio. O TVR Sport repudia qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de violência, principalmente uma discriminação, uma violência barata, tão arcaica e bolorenta como é a questão do racismo nos dias de hoje. Então fica aqui nossa manifestação de repúdio, professor Luizinho. Agora, o que mais me chamou a atenção, não estou rindo não é nem momento, não é nem motivo para rir, né? Isso é motivo para chorar. Mas agora vamos sair um pouquinho. Você viu quem que estava fazendo um pouquinho retirado dessa senhora, 23 anos senhora, quando chamou o Aranha de macaco? Você viu que tinha umas 7 ou 8 pessoas do lado dela que estavam fazendo o Hugo, né? Aquele do macaco. Sim. Triste. Você viu a pessoa que estava lá? O cara era 10 vezes mais negro que o Aranha. E ele estava fazendo a menção de macaco, né? Aquele ruído do macaco pro Aranha. Ô, meu amigo, então, me desculpe, mas até uma brincadeira com um treinador negro que eu tive, ele falava, o mal da raça é a raça mesmo. É a própria raça. É brincadeira, o cara é 10 vezes mais negro que o Aranha, chamando o Aranha de macaco. É brincadeira, meu amigo. Então, que as providências tomadas, né, pelo clube gremista, né, pelo Grêmio e sua diretoria, em relação à torcedora, em relação a todos os torcedores que participaram, que sirva como exemplo, porque foi uma atitude exemplar, que sirva de exemplo e que os outros clubes mirem-se nisso e que possa coibir, né, praticar ações que coíbam esse tipo de manifestação no estádio. Não cabe isso no Campeonato Brasileiro mais, nem no Campeonato Mundial. Mas, Rogério, meu amigo, sabe por que acontece? Porque as penas são muito brandas. É muito branda as penas. Pegasse pesado para ver se realmente isso ia acontecer novamente. O time ser punido, Luizinho. Mas o time não pode ser punido pelo torcedor. Pode sim, é torcedor do Grêmio. Ele paga a sua mensalidade. Pega o Grêmio, as 19 rodadas do segundo turno brasileiro e bota para jogar no interior de São Paulo. Não vai jogar no Olímpico. Bota para jogar no interior de São Paulo. Ou então exclui o Grêmio do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Você acha que com isso ele ia selecionar melhor os seus torcedores? As punições são muito brandas no nosso país. É por isso que nós estamos como estamos. Acha que com isso selecionaria melhor os seus torcedores? Com certeza. Pega pesado. Essa coisa de passar a bola na cabeça, ô meu amigo, não dá para aguentar. Infelizmente, no nosso país, a gente passa muita mão na cabeça. Então fica aí a dica. Bom, professor Luizinho, vamos sair para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos para o terceiro tempo para falar de UEFA e para falar de seleção brasileira. Continue com a gente que voltamos já. Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira.
Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta agora no terceiro tempo do TVR Esporte, nesse bate-bola gostoso aqui com o professor Luizinho Costa, nosso comentarista aqui oficial. Luizinho Costa, Europa, né? Vamos falar da UEFA, a Liga dos Campeões. Você gostou das chaves? Vem aí o campeonato, realmente o melhor e maior campeonato do mundo, que é a Liga dos Campeões. Adoro essa trilha, esse clássico. A ópera, né? A ópera é sensacional e graças a Deus, hein, eu tive o imenso prazer de ouvir ao vivo no Santiago Bernabéu há 2 anos atrás. É isso aí. O que você achou das chaves? Os times são fortes, as chaves estão competitivas? Estão muito competitivas. Aliás, não tem como não ser competitiva, né? Porque aí são os melhores da Europa. Nem a Copa do Mundo consegue atrair tantos telespectadores, tantos torcedores e tantas pessoas querendo assistir como a Liga dos Campeões. Porque ali realmente estão as natas dos grandes jogadores de futebol. Falando em melhor e falando em Europa, Cristiano Ronaldo foi aí agraciado como o melhor da Eurocopa dessa última temporada. Justa homenagem? Justa homenagem. Justíssima. O homem realmente merece, é um craque, um grande jogador e nada mais do que justo. E legal, interessante isso, ele ser agraciado com esse prêmio, mesmo depois da Copa do Mundo, o seu time tendo um resultado pífio, saindo na primeira fase, ele não brilhando na Copa do Mundo, e isso não interferir, né, nessa escolha, né, ali das pessoas que são responsáveis por escolher ali o melhor jogador da Eurocopa. É correto isso, né? Não, é correto, com certeza. É a Eurocopa e nem a Copa do Mundo, não dá para você classificar, vamos ver, a Inglaterra. A Inglaterra fez uma péssima Copa do Mundo, mas arrancou agora a Premier League e está sendo, na Europa, o melhor campeonato da Europa nesse exato momento, chama-se a Premier League. Professor Luizinho, o Chelsea veio apresentando um bonito futebol, um grande espetáculo, de placares elásticos. O que você acha do Chelsea? É um forte concorrente a ser campeão? Olha, eu assisti por duas vezes Chelsea e Everton agora, no último final de semana, 6-3 para o Chelsea. E me encantou a maneira, o comportamento do Diego Costa. Ele me fez matar saudades daquele centroavante, daquela época das grandes provocações, antes de um clássico, o jogador provocava, já gastei o bicho que eu vou ganhar domingo, jogo tranquilo, vamos passar por cima. Hoje em dia você não ouve mais. Hoje em dia as entrevistas, não sei, vamos enfrentar um time com muita qualidade. Que qualidade? Vai enfrentar um time que está em último lugar? Que qualidade tem esse time? Se tivesse qualidade não estaria em último. Os atacantes hoje são muito educados? São meigos, principalmente no futebol brasileiro. Muito meigo e delicado pro meu gosto. Uma seleção que entra para jogar a Copa do Mundo com mãozinha no ombro, só faltando cantar Marcha Soldado, cabeça de papel. Pô, para com isso. Para que você está indo para uma guerra, meu irmão. O pessoal confunde um pouco, fala-se muito em fair play, né? O pessoal confunde o fair play com essa delicadeza no ataque, e na zaga também. Pô, saudade da zaga, aquela zaga que chegava fungando no cangote, como diria, né? O Diego Costa, ele provocou, ele xingou, ele brigou com todos os jogadores do Everton, todo mundo queria dar nele, todo mundo queria matar o Diego Costa. Mas isso aí a gente via nos anos 60, 70 no futebol. Nós tínhamos Serginho Chulapa, Dario, César Maluco, o Almir Pernambuquinho, que jogava no Santos. Todo jogo ele brigava com um. Todo jogo. Agora isso aí, hoje em dia, se um jogador aqui no Brasil for pensar em falar, vamos enfrentar esse time aí, não vamos passar por cima, vamos chamar ele de mascarado, de metido, de mau profissional. Hoje em dia o futebol brasileiro está muito chato e tem muita dondoca se vestindo de jogador, meu irmão. É ofensivo, né? Qualquer comportamento provocativo desse que é salutar, né, professor Luiz? É dentro de campo, é no futebol, é na bola, aquela provocação no pé de orelha, né? Assim como a torcida também podia ir até o alambrado, pode ir lá na Vila Belmiro, vai até o alambrado e provoca. Isso é salutar. O que não pode são provocações desse tipo que nós citamos no segundo tempo, de manifestações de racismo. Agora, professor, o que não pode também é... Você estava nos bastidores, nós falamos aqui no primeiro tempo, eu não sei se foi uma provocação do time São Bentista, lá no seu site, chamar o Atlético Sorocaba de time coreano. Tudo bem, o Atlético é dirigido por um presidente coreano, mas que mora aqui no Brasil, mas toda a sua diretoria é brasileira. Inclusive, o time Atlético Sorocaba foi fundado por um brasileiro. É correto isso?
Olha, se serviu de uma certa provocação antes do clássico, para mim é válido, viu, Rogério? Eu não vejo muita maldade nisso, não. Não, mas depois o clássico ainda tá lá. Quem entrar bem agora lá, você que está assistindo TVR Esporte, entra aí, acesse aí o site oficial do Esporte Clube São Bento, você vai ver lá o resultado desse último jogo de domingo e você vai ver onde aparece lá embaixo que o time coreano empatou com o time de Sorocaba por 1-1. Não, o coreano não é. Coreano com K. Está disputando a Copa Paulista. Um time coreano não vai jogar nunca uma Copa Paulista, nem um Campeonato Paulista de futebol e nenhum Campeonato Brasileiro. Acho que ou se não foi um erro, se foi uma provocaçãozinha, dá para pensar, dá para amenizar. Não é tão grave assim também, né? Dá para passar. Tranquilo. O Chelsea, os outros times da UEFA, será que aproveitaram, porque encerrou-se aí, né, o prazo da janela de transferência, né, europeia. Alguns times se reforçaram, porque o Chelsea reforçou, né? O Chelsea anunciou aí a contratação do atacante francês Loic Remy, né, que foi uma das estrelas do time francês agora na Copa no Brasil. Será que os demais times também se reforçaram? Também, estão todos se reforçando. E o Real Madrid agora também na Liga Espanhola está levando o Chicharito Hernández, que era o atacante mexicano que joga no Manchester. E hoje, com essa divulgação, hoje você pode decidir qualquer jogo, Campeonato Espanhol. Sim, teve o James, né? Foi o artilheiro. O James Rodrigues. O artilheiro da Copa também, que foi contratado pelo Real Madrid. As equipes estão se reforçando, não pela própria Liga, não. Porque a própria Liga ali, você sabe que Real Madrid e Barcelona vão disputar o título, que Internacional e Milan também, e aí vai. É pela Liga dos Campeões, pela Champions League que eles estão se reforçando. Ok, professor Luizinho, Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, tivemos aí 2 contundidos, o Dunga foi obrigado a chamar 2 jogadores para substituir, entrou o Robinho na lista. O que você achou disso? Olha, a volta do Robinho para o futebol brasileiro, se for porque ele está jogando aqui no Brasil, não deve pesar muito. Porque o futebol nosso está um nível muito baixo. Rapaz, você é uma estrela, né? Voltou agora para o Santos, chegou com toda a pompa, né? Fez aí suas belas partidas até aqui, falou, né? Vaticinou, falou que seria sim chamado pelo Dunga e foi chamado pelo Dunga. Lógico que a contusão do Hulk... Tem coelho na cartola aí, Luizinho? Não, a contusão do Hulk colaborou muito, né, para a convocação do Robinho. Mas pelo que está jogando aqui, eu acho que não dá para você tirar, não serve de parâmetro o nosso futebol brasileiro no momento para você convocar jogador para a seleção. Não serve de parâmetro, porque sinceramente nós estamos num nível muito baixo. Mas baixo demais. Agora, o Robinho foi um jogador do Dunga. O Dunga tem confiança no Robinho, mas se ele está pensando em renovação, eu acho que esse não é o caminho. Então, ele não é o caminho. Teria outras possibilidades? Teria. E aí entra o jogo de interesse, porque foi jogador do Dunga. Tem uma história aí, quando o Dunga foi chamado agora de novo para dirigir a Seleção Brasileira, que o Dunga vinha empresariando jogadores, apareceu até um cheque dele aí, de comissão, de negociação de jogadores. Isso ficou, né, a tentar abafar um pouco o caso, mas existiu e existe. Pra mim não. Agora, teve empresário por trás, teve... Sempre tem. O Rogério, meu amigo, sempre tem. O futebol, meu amigo, só nós que vivemos ali dentro e estivemos aí, e estamos, né, envolvidos no futebol, a gente sabe realmente do que acontece, que a maioria das convocações já começa com a pessoa que está transmitindo o jogo. Ele começou a encher muito a bola do jogador, pode ter certeza que o jogador vai ser convocado. É convocado e é vendido para a Europa. Às vezes joga meio tempo na seleção, já é vendido para a Europa. Agora, a gente sabe que isso acontece. O Dunga realmente, ele estava até empresariando jogadores também. Fica claro com essa mudança de técnico na seleção brasileira, que foi só um cala-boca à imprensa, que foi só remediado assim de forma, como se fala, como podemos dizer... Só para poder dar uma resposta imediata, né, para o torcedor brasileiro depois do pífio resultado na Copa do Mundo, porque entra o Dunga, mas escala a mesma seleção, praticamente a mesma seleção do Filipão? Eu acho que se a intenção era dar, sei lá, um tchan a mais, dar um plus em termos de seleção brasileira, teríamos que trazer um treinador internacional, um estrangeiro. Para haver uma reformulação total. Você ainda defende essa questão de colocar um torcedor, Rogério, meu amigo, eu defendo e muito. Estrangeiro. Porque nós precisamos reformular o nosso futebol. O nosso futebol está chato demais, está feio. Nós jogamos, nós estamos, vamos falar assim, nós estamos por fora da moda no futebol. Infelizmente.
e não vai ser com os nossos treinadores aqui que nós iremos mudar isso. Não vai. Teremos que começar a botar a nossa humildade lá embaixo e lá atrás contratar um belo de um treinador estrangeiro, um Guardiola, um Mourinho da vida e, pelo amor de Deus, reformula nosso futebol. Nós não queremos, porque o nosso futebol, nós estamos tão doentes que estamos chegando a um estado terminal. Luizinho, mas não está funcionando no Palmeiras, que é um clube. Funcionaria na seleção brasileira? Não é com o Ricardo Gareca que nós vamos reformular. Nós temos que reformular com o Mourinho. Seu problema é com a Argentina, então. Não pode ser técnico argentino. Não é nem tanto por aí, não. Porque nós temos o Bielsa, que é um grande treinador. Entendeu? Sem dúvida. Mas eu acho que para reformular mesmo, teria que ser Pepe Guardiola ou José Mourinho, um dos dois. Jogador técnico europeu, com essa experiência, com craques europeus, porque lá fora os jogadores brasileiros rendem na mão desses nomes. Exatamente, na mão desses treinadores. Bem lembrado, Rogério. É isso aí. Então tá dado o recado. E a seleção brasileira, quem sabe, né, a direção aí da CBF possa nos ouvir. Vamos mandar o vídeo lá, né? Vamos mandar o link do TVR Sport para ver se eles começam a prestar mais atenção aqui nas nossas dicas, né, professor Luizinho? Professor Luizinho, momento fair play, quer mandar abraço? Eu quero mandar um abraço para a professora Flávia, que ela não perde nosso programa. Ela não perde nosso programa. Quinta-feira me mandou uma mensagem que estava assistindo o programa, que estava muito bom. Flávia, aquele abraço. Muito obrigado. É isso aí, quero mandar um abraço também para todos que assistem o nosso programa, todos ligados no TVR Sport, obrigado pela audiência. Lembrando que você também pode falar para os seus amigos que o TVR Sport, assim como toda a programação de qualidade da TVR, a sua TV regional, pode ser assistida em tempo real pelo site da emissora no www.tvr23.com.br. Acesse lá que você vai assistir o TVR Sport em tempo real e toda a programação da TVR feita com carinho para você. Bom, professor Luizinho, estamos chegando mais um final do TVR Sport, né? E suas considerações finais. Para mim que é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com nossos telespectadores. Estou sempre à disposição. Até uma outra oportunidade. É isso aí, chegamos ao final de mais um TVR Sport. Obrigado pela audiência, meu forte abraço a você que fica com a gente todos os dias e espero você no próximo programa. Até lá! TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria.